enquanto trem. Glórias a Deus. Eu saúdo a amada igreja, em especial a você que visita a casa de Deus nesta noite, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Abrimos nossas Bíblias, aproveitando que vocês já estão de pé. Sei que muitos estão cansados, alguns trabalharam hoje. Marli está ali, né? Abriu o restaurante hoje, o Ramon também trabalhou. Macole deu uma passeada com a bebê e com o Pablo. Mas é importante que nós viemos aqui na casa do Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. É o tema do culto desta noite, e eu não quero fugir e não vou fugir do tema. Glórias a Deus. Todos acharam o tema? Onde é que está o tema mesmo, hein? Da onde? Salmo número 100, versículo 3. Quem achou, é só abrir a Bíblia no meio que você vai mais ou menos sair em cima dele, tá bom? Se você não achou, só acompanha aqui na tela. Algumas traduções podem estar diferentes, mas eu vou ler aqui. Aleluia. Que aí depois vocês vão sentar, vou fazer as considerações, tá bom? Todos acharam? Olhe para o lado aí, se alguém tiver sem Bíblia, já vai pegando intimidade com ele, dá a Bíblia para ele, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos tristes. Por isso nós estamos? Então dá um sorriso para Jesus nessa noite. Ele merece. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, nós vamos falar das tuas grandezas nesta noite. Se fosse vigília aqui, Senhor, e se cada um aqui recebesse a oportunidade de testemunhar daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor está fazendo e daquilo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida, passaríamos aqui o resto do mês cultuando, engrandecendo e adorando o teu nome. Seja conosco, sou necessitado de ti aqui. Deus, Espírito Santo, continue com a tua presença, porque nós já sentimos ela aqui e continuaremos sentindo ela, porque o Senhor está neste lugar. Aleluia. A igreja pode se assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Eu queria a moça aqui da mídia para tirar uma foto. Trouxe aqui uma lembrança do pastor presidente. Trago um abraço dele, pastor Cleibson, meu pastor, que assumiu o lugar do papai dele. Aqui tem a foto do pastor Antônio Gomes. E fica a dica aqui, né? Amém. Aqui um dos filhos dele, o pastor Keidson, que é o segundo pastor presidente, teve a ideia de colocar no livro a história do seu pai, né? Cadê a sua bebê? Está lá atrás, né? Larissa. Eu estou enxergando bem de longe, de perto está um probleminha. Estou te vendo, Larissa. Pode ficar aí? Então fica aqui a dica, né? Os filhos escreveram um livro contando a história do pai, o 7º pastor, que passou ali na primeira igreja Assembleia de Deus em São Mateus. Pediram para te entregar esse livro, uma lembrança, tá bom? Foi o meu pastor, tive o privilégio de ser... Irmão, eu tive uma experiência muito grande através desse pastor, né? Rapidinho vou contar aqui depois. E ele me levantou ao auxiliar de trabalho, ao diaconato, dirigente da igreja ainda como diácono. No final do ano me levantou a presbítero. Em 99 eu vim para cá para congregar com você como presbítero. Hoje nós somos pastor, porque grandes coisas tem feito o Senhor na nossa casa, na nossa vida. Amém? Você pode dar um glória para Ele, um aleluia. Sai, tirar uma foto. Já tirou a foto? Poxa, mas eu nem sorri. Amém? Os irmãos quiserem conhecer o trabalho do nosso pastor Cleibson, pastor presidente, vai estar aqui na Europa o mês que vem. E eu acho que ele vai passar por aqui, tá bom? O homem prega muito, tem muita graça, muita unção. Eu fico até com vergonha de ser ovelha dele. Amém? Se os irmãos quiserem entrar no site lá, a gente tem IEADDSM, né?
Você pode entrar lá, você vai ver todos os trabalhos ali da igreja. Nós temos a sede no centro de São Mateus, no Espírito Santo. Tem mais 70 igrejas espalhadas, não só na cidade, mas também na cidade de São Gabriel da Palha, Jaguaré, Linhares. Não sei se alguns irmãos conhecem ali, norte do Espírito Santo. Acho que o Marcos lá levantou a mão, né? Conhece. Eu fui pregar numa igreja domingo passado, tinha um irmão de Linhares, tem 2 meses morando aqui em Manta. Eu falei, seja bem-vindo, varão. 2 meses, no verão, em Jackson, né? No verão, falei, espera o freio. Aleluia. Glória a Deus. E nós estamos ali na congregação do SEAC. Tivemos que derrubar a igreja de 2 andares, mas começou a dar problema na laje, o piso sempre estourando. 8 meses, o piso novo já estava saindo, estourando. Tivemos que jogar a igreja no chão e praticamente fazer outra. O pastor presidente está colocando identidade em todas as congregações. Onde você passar, você vai saber que aquela congregação é da primeira igreja da Assembleia de Deus em São Mateus. Então, ele está colocando a identidade nas congregações, e nós estamos ali, vai fazer 6 meses, pela misericórdia do Senhor. Ficamos 2 anos em um ponto. Você pensa, está na igreja grande, 2 pavimentos, aí você vai para um ponto, e eu estou a 5 quilômetros da sede. Falei, irmão, fica à vontade, na sede tem cadeira acolchoada, ar-condicionado, né? Cantores os melhores, pregadores os melhores, mas graças a Deus a gente tem um povo fiel. Nós inauguramos a igreja agora o ano passado, foi 4 dias de festa, mas pensa que a glória de Deus foi palpável, né? Das criancinhas se derreter chorando na presença do Senhor, sendo batizado com o Espírito Santo. O mesmo Deus está aqui nesta noite. Aleluia, glórias a Deus. A irmã falou no louvor aqui que nós não estamos aqui, é verdade, nós somos peregrinos aqui. E tem um louvor agora que diz que a gente tem saudade do nosso lar, da onde eu nunca fui. Aleluia. Mas nós saímos de lá, nós saímos de dentro de Deus, e é para lá que nós voltaremos. Ainda que o adversário tenha as suas artimanhas, quer acabar com a família, quer acabar com a igreja, mas a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Foi palavras de Jesus. Você, igreja, aqui nesta noite, não estou falando do templo, não estou falando de alvenaria, eu estou falando de templo, morada do Espírito Santo. Tem barulho aí? Se tem barulho, é porque o morador está em casa. Aleluia. Se aquele que está sentado do seu lado não deu um glória a Deus, não deu um aleluia, o morador está onde? Tem que estar em casa. Se está em casa, tem barulho, né? Então você é morada e templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero louvar a Deus. Eu pedi ao pastor Joel, mas acho que é tanta coisa na nossa cabeça, esquece. Acontece comigo. Falei, pastor Joel, estou pedindo proteção de graça. Esquece não. Mas posso falar? Quero pedir proteção de graça, né? Eu cheguei aqui dia 13 de maio. Já cheguei pegando uma gripe forte. Fiquei 2 semanas praticamente em casa. Não pude sair. Estou indo embora com o coração partido, que não fui mirando. Eu sei eu conheço as tuas obras, sei o que você passa, não negaste o meu nome, né? Disse Jesus. Mas a minha vontade sempre quando vir aqui é em Mirândola, porque eu sei da necessidade da igreja. Agora com o pastor Adriano lá mais uma para mim, né? Mais uma responsabilidade para mim está indo, porque eu tenho uma parte da minha história, do meu chamado, do meu ministério aqui nesta igreja, né? Esse ministério, os irmãos não sabem. Paulo Leivas Macalão, né, que foi o primeiro membro ganho no Rio de Janeiro por Daniel Ving, Gunnar Ving, ele começou essa obra de Madureira, foi ele que começou. E meu avô foi ganho, e meu avô era auxiliar, estava na porta da igreja, porteiro. Fica ligado aí quem é auxiliar, quem é diácono, né? Deus fala para o pastor Paulo Leivas Macalão: levanta o meu servo Piba Ramalho a pastor. De auxiliar já foi direto a pastor. Isso há mais de 90 anos. Ah, pastor Paulo, então você nasceu na presença do Senhor, no fogo? Não. Quando a minha mãe foi me ganhar, muito novinha ainda, mamãe casou, não sei como é que foi aquele negócio, com 16 anos.
meu pai novinho, filho de pastor, e às vezes a gente como pastor tem que ter cuidado, que a gente quer casar logo os jovens, né? Mas primeiro tem que orar, primeiro tem que conhecer. Casou, no segundo ano, no terceiro ano, mamãe foi me ganhar, papai não voltou mais. Fui criado fora do Evangelho. Mas Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus meios de trabalhar. E eu sempre tive no coração assim, quando eu conheci a minha costela, que eu abraçar ela, que eu senti que ela, eu falei, aquela ali eu quero, vai ser a minha esposa. E eu quero ficar com ela até Jesus voltar. Não é isso que a gente fala no casamento? Apesar que eu fui falar isso 12 anos depois, que primeiro eu fui morar. Depois, 12 anos, aceitei Jesus, né? Jesus me aceitou, aí eu fui casar para batizar, e hoje estamos juntos, já vai para uns 40 anos aí, está ali o Ramon que vai fazer esse ano, agora em outubro, 36 anos, está ali a minha bebê, né? A Charlotte, que é a coroa da família. E nós vamos lá, vamos começar a pregar, né, irmãos? Quero agradecer o pastor Joel pelo carinho sempre que, quando estamos aqui. Pastor Vantur, já me desculpei com ele. Nós, quando chegamos aqui em 2009, fomos procurar a igreja, com a carta na mão. Aí minha irmã Keila, quero agradecer a igreja que orou pela minha irmã Keila. Quem orou aqui pela minha irmã Keila? Toda a igreja orou, né? Fez a cirurgia na cabeça, está bem. Glória a Deus. Então a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. O bom é você ter a certeza que o teu nome está escrito no... Glória a Deus. Agradeço a igreja pelo carinho, tá bom? Ana Clara está aí? Está ali? Mãe da Ana Clara. Posso beber essa água aqui? Rapaz, a caneca chique, não tem isso lá não. Então quero agradecer a todos, né, pelas bênçãos, por aquilo que o Senhor tem feito, tem usado essa igreja. Os 5 anos que passei aqui, o pastor João acho que já era presbítero na época também, né? Eu cheguei como presbítero, depois fomos para a convenção, e ali fomos levantados evangelista, ele depois pastor, e pastor da igreja. Estava no dia que Deus usou o pastor da profecia, que disse que você ia assumir na igreja, no lugar do pastor Ademar. A gente estava orando no monte lá em Verona. Eu não gosto de falar muito do monte de Verona não, porque aconteciam umas coisas meio estranhas lá, mas a gente estava lá buscando o Senhor. Então agradeço a Deus pelos 5 anos que passei aqui, faz parte do meu ministério, do aprendizado. Deus me ensinou muito. Amém? Amados, nesse texto que eu acabara de ler, Salmos de número 126, do Salmo 120 até o 134, são cânticos de degraus, né? A igreja, os irmãos, eles quando iam uma vez por ano sacrificar, buscar o Senhor, eles iam cantando. Só que no Salmo 126, os irmãos prestaram atenção, que está assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como os que sonham. Aí você fala assim, mas como cativeiro? Cativeiro é onde alguém está preso? Cativeiro é onde alguém foi sequestrado? Lá no Brasil dá muito sequestro. Ainda bem que eu não tenho dinheiro, mas quem tem dinheiro é sequestrado, levado para o cativeiro. E ali se arranca no Pix dele 200 mil, 1 milhão. Eles estavam, irmão, aleluia. E eu falei para o Joel, pastor Joel, eu não posso fugir do tema. E também não posso fugir do texto e do contexto. Há uma história por trás do cativeiro, que vai começar com Salomão. Salomão vai construir o templo, 7 anos construindo o templo, colocou de tudo, do bom e do melhor nesse templo. Salomão vai viver, vai pedir a Deus sabedoria. Salomão vai viver. Mas no finalzinho, Salomão, ele vai fechar os olhos. Só que Salomão, ele vai fechar os olhos com 700 mulheres de linhagem de real e 300 concubinas. Só que essas mulheres, para agradá-las, ele leva para Jerusalém vários costumes, várias religiões, porque suas mulheres foram conquistadas através de contratos
ou através de politicagem, mas ele tinha que pegar, não tinha jeito. E você pensa 700 mulheres no seu ouvido falando: eu quero adorar o meu Deus. Você tem o seu Deus, eu tenho o meu, eu quero adorar o meu. Você pensa, uma mulher já falando no seu ouvido, você dá logo o cartão de crédito para ela, para fazer o que ela quer? É, não é? Você pensa 700 mulheres, e ele começa a esmorecer. Ele começa agora aquilo que Deus tinha falado com ele, que não era para ter muitos cavalos, que não era para ter muitas mulheres, mas ele começa, aleluia, dar brecha para o adversário. O adversário, ele vem com sutileza. O adversário, ele não chega feio, né? Atrás daquelas mulheres, e atrás dos deuses daquelas mulheres, havia um espírito maligno sendo adorado. Só que por último ele vai levantar um templo. Eu vou, por causa do tempo aqui, eu vou só dar uma pincelada. Então por isso eu preciso da sua atenção. A mensagem está aqui em cima nessa noite, não está no seu celular. Deixa o celular de lá, debaixo do banco, tá bom? A mensagem está aqui em cima. Ele vai colocar um templo em um dos montes de Jerusalém, de frente para o templo de Salomão. É o templo de Moloque. É o templo onde uma das suas mulheres, onde o povo das suas mulheres, dessa de umas mulheres, do deus Moloque, vai pegar sacrifício, vai pegar crianças vivas e vai queimar viva ao seu Deus, em adoração ao seu Deus, em sacrifício ao seu Deus. A decadência começa, ele fecha os olhos. Quem vai assumir é o seu filho, Roboão. Mas Deus já tinha usado o profeta para dizer, aleluia, que ele ia rasgar o reino. O profeta rasga a túnica em 10 e dá para Jeroboão, que é servo de Roboão, e dá 2 para Roboão, dizendo: olha, o reino vai ser rasgado, 10 tribos vão para um lado, e 2 tribos vão ficar, aleluia, a tribo de Judá. Vai ser rasgado o reino. Era Deus dizendo: olha, Salomão, eu te dei tanta sabedoria, e você não soube lidar com ela, e por causa, aleluia, das suas mulheres, daquilo que elas trouxeram para Jerusalém, eu vou começar a trabalhar agora no povo. Passa-se vários reis, e você pode deixar sua Bíblia aberta em Números capítulo 24, que o que eu vou pregar nesta noite está aí. Números capítulo 24 e 25. Eles agora, quem assumiu o reino de Judá, Jerusalém, é Jeoaquim. Jeoaquim, ele está, aleluia, de braços dados com Babilônia, com Nabucodonosor, mas também por debaixo do pano ele está trabalhando com o Egito para tentar derrotar Nabucodonosor. É descoberto trama, Nabucodonosor manda os soldados, na verdade não foi nem Nabucodonosor. Em Números capítulo 24, versículo 2, é Deus quem está mandando os inimigos lá. É Deus quem está mandando o exército até o rei Jeoaquim, aleluia, porque Deus já está tratando com o seu povo. Deus usou Jeremias por 40 anos para dizer: olha, se vocês não se converterem, e do rei até o menor, se vocês sacerdotes não se converterem, não voltarem para mim, vou eu vos entregar nas mãos dos inimigos. E eles não acreditavam, achavam que Jeremias estavam, aleluia, blefando, e mandava jogar ele na cisterna, mandava prender ele, e os falsos profetas dizendo: não, rei, não vai acontecer nada disso, está tudo bem, está tudo bom. O Brasil parece que está bom, mas está de mãos dadas, aleluia, com parcerias com governos que não temem a Deus, que não têm, aleluia, temor de Deus, e não tem compromisso com a palavra do Senhor. Isso não está bom, não parece que está bom, só parece. Joaquim morre, quem vai reinar no seu lugar? Seu filho Joaquim. Joaquim fica 3 meses, e o mesmo versículo que está escrito para o seu pai, está escrito lá. E Joaquim, depois de 3 meses, fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Depois de 3 meses, Nabucodonosor leva ele preso, ele se entrega, ele e a sua mãe. Nabucodonosor leva os meninos que sabem, os homens que sabem trabalhar, os profissionais, na área do ouro, os artífices, leva os melhores. E creio que Daniel
também que seus amigos devem ter ido nessa leva. Só que ele vai agora determinar quem vai ficar no lugar dele. Isso no período de 10 anos. É o rei. Glórias a Deus. Na terceira leva, ele vai deixar no lugar de Joaquim o rei Zedequias. Zedequias vai reinar por 11 anos. Só que nesse período de Joaquim, Babilônia está cercado, e Nabucodonosor com seu exército não vai dar um tiro, não vai soltar um arco, não vai fazer nada. O que eles fizeram? Eles cercaram Jerusalém por 30 meses, irmão, 30 meses. Pensa, Mantova cercado, não entra comida, não sai comida, não entra ninguém, corta-se a internet, corta tudo, não tem ligação com ninguém, você não fala com ninguém, e atrás um mar, um exército de homens, por 30 meses, a comida vai acabando na cidade, lá dentro já não tem mais nada. A Bíblia vai dizer que um pedaço de pão mofado valia mais do que uma mansão. Eu não sei quanto custa a tua casa, mas pensa em 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, não pagava um pedaço de pão mofado. As pessoas estão morrendo. A estratégia do rei, a estratégia do capitão do rei, é matar o povo na canseira. Nebuzaradã, capitão do exército de Babilônia, fica aí, deixa eles, uma hora eles vão cansar. Irmão, o texto, a história vai dizer que mãe está desejando comer o seu filho. Que situação, que chega o povo de Deus, que chega Israel, por abandonar a Deus, por achar que Deus, aleluia, não era mais necessário no meio deles, por achar que Deus não precisava mais comandá-lo as suas vidas, por achar que não precisava mais adorar ao Deus de Israel. Agora está uma mistura só. Mas Deus já tinha avisado, Deus já tinha falado. Ah, por que está acontecendo isso? Mas pode ver, Deus já tinha falado, Deus já falou. Mas Deus vai deixar a gente escolher o que a gente quer. Você já pensou? Você quer sair para o lado de fora, chega lá, você não pode sair, está tudo cercado, tudo fechado. Comida não entra, nada chega. Comprei na Shopee, não pode entregar, seu endereço está cercado. Quando eles estão bem cansados, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Eles devem estar perguntando, o que nós fizemos? Cadê Deus? E Deus não é culpado de nada. Deus não tem culpa dos nossos atos. Deus não tem culpa do ato do meu pai, que largou a minha mãe e deixou ela mesmo sendo filho de pastor. Deus não tem culpa. Eu tinha tudo para ser revoltado com o pastor, com a Assembleia de Deus, com Deus, mas Deus não tem culpa de nada. Quando eu encontrava com alguém lá no Rio de Janeiro, aleluia, Deus usava alguém e falava assim: ei menino, Deus tem obra na tua vida, hein? Deus tem chamado com você. E eu falava: porque tudo tem um propósito na nossa vida. Tudo que acontece, a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Aleluia. Zedequias chegou a vez dele. Nabucodonosor manda dar uma ordem para o exército entrar agora. Derruba a porta, derruba tudo. Zedequias sai pela lateral com seu exército, com os seus homens, pega a campina, vai até a campina de Jericó, chega lá, ele é cercado, os seus homens, o exército, os seus soldados, o larga sozinho e foge, ele fica sozinho, ele é preso, é levado, aleluia, para ser julgado.
Olha só o que acontece com o rei Zedequias. É levado para ser julgado. Quando ele está para ser julgado, pega os seus filhos. E era normal, quando o rei conquistava uma cidade, matava-se toda a linhagem do rei. Pega-se os filhos do rei Zedequias, decapitam eles na frente do pai. Olha só. Eu sei que está difícil para dar glória a Deus, aleluia, mas você vai entender até o final o trabalhar de Deus na nossa vida, o trabalhar de Deus na vida do povo dele. E eles estão sendo decapitados na frente do pai. Quando eles acabam de matar os seus filhos, eles vão nos 2 olhos de Zedequias e vazam os 2 olhos dele. O que vai ficar na mente do rei? O que vai ficar agora na memória dele? Ele vai ser preso, vai ser levado para a Babilônia. Eles não matam ele, mas eles estão matando ele aos poucos. Vai passar um filme na cabeça dele, mas a última imagem que vai ficar é: os meus filhos foram decapitados na minha frente e eu fiquei cego. Trazendo para o mundo espiritual, o que o diabo quer é cercar a nossa família, é cercar o líder, o cabeça da família, aleluia, acabar com a família, destruir a família. Mas em nome de Jesus, a minha família, a tua família, nós somos, aleluia, marcados pelo sangue do Cordeiro, e nada vai nos tocar. Mas é necessário que você levante. Os entretenimentos da vida tiraram eles da visão, tiraram eles do foco, do propósito. O TikTok, estou trazendo, contextualizando. A Samarco, lá no Espírito Santo, é em Minas, né? Mas a barragem quebrou. A barragem quebrou, desceu todo o dejeto, pegou o rio Doce, passou pelo Espírito Santo, Linhares, São Mateus, foi parar na Bahia. Aí as pessoas começaram a ser indenizadas. Eu estou com pessoas, com ovelhas, que andavam a pé, ou estão andando de carro, receberam 200 mil reais de indenização, receberam 300 mil, tem casal que recebeu 500 mil, glória a Deus, aleluia. Mas todo final de semana agora é uma viagem, inventa um trem para fazer. Tem nada de errado aí com a família. Mas o diabo vai trabalhando nessas coisinhas. Quando você vai ver, a igreja já não faz mais parte, aleluia, do teu calendário. A igreja não faz mais parte do teu currículo. Deus, aleluia, só quando alguma coisa acontece que você vai lembrar. Aleluia, eles estavam desse jeito. Nebuzaratã vai em Israel. Sabe o que ele vai fazer? Já tinha arrancado todo o ouro do templo, já tinha arrancado todo o tesouro, já tinha levado todos os homens sábios, já tinha levado, deixaram lá só a escória da sociedade, só aqueles que não tinham nada deixaram lá para morrer. O texto, a Bíblia vai dizer que a riqueza era tão grande que é incalculável o valor que eles levaram de ouro, de prata, de bronze. Só que agora, por último, eles vão jogar o templo de Salomão por terra, vão queimar as casas, os palácios, está tudo queimado, tudo destruído, está todo mundo agora, aonde eles estão? Salmo de número 137, quem pode ler? Quem pode ler? Pastor Adriano, Salmo de número 137, rapidinho antes que Jesus volte. Está sem óculos, eu vou ler aqui. Salmo de número 137, você achou? Coloca aí para nós. Salmo de número 137. Junto aos rios de Babilônia, nós assentamos e choramos e lembramos-nos de Sião. Agora estão com saudade do culto de Mantova no domingo. Agora estão com saudade da quinta da vitória. Agora estão com saudade da segunda com Deus. Agora estão com saudade, aleluia, do momento de oração. Agora estão só na lembrança, em terra estranha, e cativos, presos. Porque antes estava tudo bem,
Está todo mundo prosperando, está todo mundo sendo abençoado, os falsos profetas profetizando coisa boa, mas irmãos, nós precisamos estar sempre em vigilância, porque o nosso adversário não dorme, o nosso adversário, ele é paciente, aleluia, ele fica só esperando o momento. Estávamos aos rios de Babilônia, assentados, aleluia, choramos e lembramos de Sião. Ah, que culto abençoado! Você lembra a inauguração do templo de Salomão? Deus encheu a casa, os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, a glória de Deus foi tão grande. Eles estão lembrando do passado, aleluia, e glória a Deus que eles estão conseguindo lembrar, porque quando Deus tira o povo do Egito, mata o exército de Faraó, abre o mar, mata o exército do mar, atravessa o mar, Miriam toca, aleluia, um louvor e canta e dança. Eles vão andar 3 dias. 3 dias foi o suficiente para dar amnésia neles. Pastor Joel, eu não aguento. 3 dias, aí vão se dar com as águas amargas de Mara, e agora chega para Moisés: Moisés, nós estamos com sede. Meu Deus, há 3 dias atrás, Deus tinha aberto o mar vermelho, passaram aos pés enxutos, Deus fecha o mar, mata o exército de Faraó junto com todo mundo. Deus, numa coluna de fogo, a presença dele, uma nuvem de dia, para que o sol não queimasse, e agora eles estão esquecendo e esqueceram do que Deus tinha feito. 3 dias. Não é assim comigo e com você? Nós esquecemos o que Deus faz, nós esquecemos o que Deus fez com uma facilidade tão grande, e eles estão lembrando, lembrando-nos de Sião. Que saudade da minha terra, que saudade de Deus, que saudade do culto, que saudade daquele bigodinho que grita. Só que Deus tinha falado que ia ficar 70 anos. Irmão, 70 anos para você e para mim é uma geração, e a Bíblia fala que é. 70 anos é a geração. Acima disso, ou mais do que isso, alguns chegam a 80 por sua robustez, mas a geração vai bem até os 70. Deus está dizendo: eu vou deixar, porque para Deus o tempo para Ele não existe. Para Deus aqui é 0,7 milésimo de segundo, não é 70 anos. Para Deus o tempo não conta, porque Ele é Deus, não existe tempo para Ele. Existe tempo para mim e para você. Só que Deus está falando assim: eu vou deixar. Eu falei, eu avisei, eu dei sinais, eles quiseram, aleluia. Mas alguns nem foram culpa deles, foram culpa daqueles que estavam lá em cima, que às vezes tomam decisão por nós, que vai afetar todo mundo. Nós estamos aqui perto de uma eleição no Brasil, em outubro, e dependendo da nossa atitude, do nosso voto, e agora nós temos tempo de fala, e agora nós fazemos a diferença na urna, e agora nós viramos problema, porque todo mundo quer a gente, todo mundo quer o nosso voto, mas ninguém quer, aleluia, o Deus que a gente serve. E alguns se vendem, foi o que tinha acontecido, vão se vendendo, vão fazendo acordos, vão pegando mala debaixo do tapete, aquelas coisas todas, mas o olho que tudo vê, que é o olho de Deus, ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, aleluia. Pedro acha que está pegando Jesus de surpresa, e está dizendo: não, Senhor, quando, aleluia, vier alguém, eu vou contigo até a morte. Não, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou fazer. Pedro, você pensa que eu não sei? Tu não vai me pegar de surpresa, Pedro. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Já sei o que vai acontecer lá na frente, Pedro. Você não sabe, mas eu sei. Eu sou Deus, aleluia. Eu sei o que vai acontecer. 70 anos, Deus já tinha, aleluia, liberado uma promessa que Ele ia levantar o ungido dele, aleluia. E agora Babilônia, com todo o seu poderio, lembra da imagem que Daniel vai discernir a estátua, cabeça de ouro, peito. Ele vai dizer assim, vai dizer:
És tu, Nabucodonosor. É o teu reinado de poder, de glória. Mas abaixo de você virá, aleluia, um outro reinado. E depois, mais para baixo, um outro reinado. E por fim, aleluia, os pés de barro com ferro, aleluia, são os reinadozinhos que vão aparecer. Mas por enquanto você é o Todo-Poderoso. Mas depois de você vai vir um. Quem aparece? O ungido de Deus, Ciro, o grande. Vai tomar a Babilônia, vai tomar o reinado. E agora tem notícia boa chegando. Agora eu começo a pregar. Agora é hora de você dar glória a Deus, aleluia, e mostrar os dentes. Aproveita que a minha nora está ali, é dentista. Ela limpa dente, que é uma beleza. Meu filho falou que ela tem a mão levinha. Eu não tive coragem de deixar ainda não, mas eu estou acreditando. Ela já fez uns 30 aqui da família, aqui, amigo. Ano que vem ela volta. Se você quiser marcar a agenda, é só já marcar logo, tá bom? 10% é do Senhor, 5% é meu. Amém? Então, irmão, vai chegar notícia boa. Não ouviu um glória a Deus, aleluia? Eles estão achando que vão ser, aleluia, presos no cativo por 70 anos e não está acontecendo nada, não parece que vai acontecer nada. Diferente lá em Faraó, que eles eram escravos por 430 anos. Aqui não. Aqui eles foram para lá, trabalharam, ganharam, compraram casa, compraram carro, cavalo, né? Não sei como é que era naquela época. Vamos lá. Compraram o fusquinha deles. Eles estavam cativos, mas eles estavam trabalhando. Só que a notícia boa vai chegar. A notícia boa é, aleluia, Ciro vai bater o decreto e vai falar: agora quem não é daqui, quem é de fora, quem são nações que estão aqui, eu estou liberando para voltar para casa, aleluia. E a notícia corre, só dá agora no Facebook, no WhatsApp, a notícia chegando: nós estamos livres, nós fomos liberados. Aí eles vão dizer: nós estávamos como os que sonham. Deus está falando para mim e para você nesta noite: volte a sonhar. Só sonha quem está vivo. Até então eles estavam mortos, até então eles estavam cegos, até então eles estavam mortos espiritualmente. E eles diziam assim: canta um cântico em terra estranha. Mas como cantar e adorar a Deus se não é na terra dele, se não é no templo que foi feito para adorar a Deus? Mas o que eu acho lindo, 70 anos no cativeiro, Deus ainda levantou o profeta, Deus ainda estava cuidando deles, Deus ainda estava se manifestando, às vezes através de sinais, às vezes através, aleluia, de alguma coisa que eles entendessem que Deus estava cuidando. Se era na fornalha, Deus está falando: eu estou na fornalha, aleluia, glórias a Deus. Se é no palácio, Deus está lá no palácio através de Daniel. O homem vai virar governador de 40 províncias, de 40 cidades. Prosperou, porque a Bíblia vai dizer que havia em Daniel um espírito de excelência. Você não é sábio porque você nasceu sábio. Você não é bom porque você nasceu bom. Você é porque é um espírito de excelência que há dentro de você. E por isso você consegue fazer as coisas e se destacar. Se não fosse o espírito de excelência, você não era nada. Mas você foi escolhido por Deus, aleluia, separado por Ele, e Ele colocou dentro de você. O louvor que foi cantado aqui diz que, como labareda de fogo, né, vem e pousa sobre nós. Já veio em Atos capítulo, aleluia, 1 e 2, ali aconteceu. Ele veio, ele pousou sobre, aleluia, aqueles irmãos. Eles foram batizados e cheios do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo não pousa mais, ele mora. Ai, pastor, o Espírito Santo visitou a gente hoje. Só se for você. Me visitar? Não, ele mora dentro de mim, mano. Visita quem está longe. Visita quem está longe. Eu vim visitar o Ramon. Todo ano eu venho por quê? Porque eu estou longe. O Espírito Santo não visita mais. Ele se manifesta dentro de você. E a gente está numa reunião como essa. A glória de Deus desce. Nós sentimos a presença dEle.
Eu já senti a presença desde a hora do que eu entrei no carro do Paulo Henrique. Os louvores estavam tocando. Eu não sei se a Dinha viu. Ela baixou o espelho para ver o cabelo. E eu estava chorando lá atrás, sentindo a presença dele. E Deus dizendo: hoje eu vou restaurar. Hoje eu vou levantar. Hoje eu vou trazer de volta aquilo que é meu. Quem é dele? Quem é dele? Quem é dele? Quem é dele aqui? Quem é dele? Aleluia. Nos trouxe do cativeiro. Estávamos como os que sonhavam. Sonhe. Pastor, mas sonhar custa caro. Custou para José, mas o sonho era de Deus. E no final o nome do Senhor foi glorificado. Ainda que você não está entendendo o sonho, sonhe. Eu ouvi dizer que o Jacques está tirando carteira D para motorista. Sonhe, Jackson. Tire a sua carteira D, sonhe. Você está vivo, você ainda está vivo. Continue sonhando, ainda que você, aleluia, vai estar no último suspiro, mas sonhe. Voltaram a sonhar, não sonhavam mais. Ai, estou tão machucado, pastor, a igreja me machucou. Não, a palavra de Deus me machucou. Não, a palavra de Deus, ela cura o machucado, ela cura a ferida, ela arranca tudo e restaura você. Está aqui que alguém que poderia, já falei, ter raiva de Assembleia de Deus, raiva de pastor. Mas eu amo a Assembleia de Deus. Eu amo os pastores da Assembleia de Deus. Eu amo os pastores de todas as igrejas. Eu amo os meus irmãos, independente de placa de denominação. Nós somos comprados e remidos pelo mesmo sangue. Então a nossa boca se encheu de riso. Aleluia. Olha aí, Leandro. Turma boa, boca cheia de riso, sorrindo com os dentes para fora. E um cântico. Então diziam as nações: olha, você não está entendendo, eu estou pregando para um povo aqui nessa noite que Deus vai fazer. Você já começou a sonhar. Aleluia. Você já começou a se levantar. Aleluia. E as pessoas vão ver. As nações olhavam para eles e diziam: olha o testemunho, olha o testemunho. Não é nem você que vai testemunhar. Quem vai testemunhar é o vizinho. Quem vai testemunhar é o colega de trabalho. Quem vai testemunhar, aleluia, é alguém que já te viu lá e agora está te vendo aqui e está dizendo: ei! E as nações dizem: grandes coisas fez o Senhor por estes. Você tem testemunhado o que Deus tem feito na sua vida? Eu falei para o Pablo assim: Pablo, eu falei com a minha esposa, ele estava perto. Eu falei assim, a minha esposa falou assim: precisa dar 50 euros para a Marli. Porque quando a gente vem aqui, a Marli, a Macole, o Ramon não quer que a gente pague as coisas. A gente vai, né, a gente fica sem jeito, paga. Aí eu falei assim: Dinha, não vamos reter a bênção. Se Deus está usando para nos abençoar, abençoarei aqueles que te abençoarem. Lucas capítulo 7, o centurião estava com o seu servo, o seu criado enfermo. Aí os meninos vão chegar para Jesus, os moços vão dizer assim: Senhor, atende ele. Ele nos ajudou, ele mesmo edificou a sinagoga. Olha, aquele homem estava com crédito com Jesus e não sabia. Ele tinha abençoado o povo de Deus. Ele tinha abençoado, aleluia, o povo do Senhor Jesus. Tinha edificado uma sinagoga. E agora ele estava precisando de um milagre. Está vendo o crédito? Ah, então vou fazer, pastor, então vou fazer. Não faz querendo fazer troca, não. Faz do coração. Está precisando o que, pastor, na igreja? Aleluia, nós estamos lá também, colocamos mídia, estamos colocando som tudo novo, instrumento novo, a igreja está novinha, está bonita, ar-condicionado para tudo quanto é lado. Estou até com medo do crente dormir, aleluia, mas eu grito tanto que não vai dar tempo deles dormirem, aleluia. A igreja está uma bênção. Mas por quê? Porque você abriu mão, porque você abençoou a casa do Senhor, você abençoou a obra do Senhor. Você não está abençoando o pastor, você está investindo no reino de Deus, aleluia. E o centurião tinha investido no reino e estava com crédito. Aí agora acho que meu filho Pablo entendeu.
Porque a bênção vem, às vezes você retém a bênção e você não quer. É Deus usando alguém para te abençoar. Deus usou Ciro, não era crente, não era judeu, não era da linhagem de Israel, não era, mas Deus escolheu. E Deus, quando escolhe, ninguém, aleluia, entra no meio. Ele escolhe quem Ele quer, quando Ele quer, para te abençoar. Se você crê nisso, tem notícia boa chegando. Levanta a tua mão, dá um glória para Ele nessa noite. Meu tempo já foi. Eu estou só na introdução. Meu Deus, eu tenho um problema com isso, irmão. O que eu faço? Volto o ano que vem e termino? Versículo 3. Grupo de louvor, se prepare aí para cantar um louvor. Quão grande é o meu Deus. E depois, se der tempo, santo para sempre. Amém? Pode ser? Eu sei que vocês não ensaiaram, mas vocês não precisam não. Quem tem dom, quem precisa ensaiar sou eu, que não canto. Quem Deus chamou, é claro que precisa ensaiar. Estou brincando, né? Eu para pregar, eu preciso estudar, não é, pastor Adriano? Um abraço aos pastores, que eu acabei acho que esquecendo de mandar um abraço aos pastores, né? Mas abraçando o pastor Joel, estou abraçando todo o quadro de obreiros. Aleluia. Glórias a Deus. Nós ficamos alegres, felizes, estamos num templo bom, acomodados. Mas Deus não se preocupou com o templo de Salomão, com a riqueza que estava toda ali dentro. A sala do tesouro estava ali dentro do templo. Deus está preocupado conosco. Deus está preocupado comigo e com você. Deus está preocupado como é que está você nesta noite. Há quanto tempo, aleluia, você não conta um testemunho do que Deus fez, aonde você está, no meio que você está. De repente a pessoa nem sabe que você serve ao Deus que você serve. Joel falou ali no vídeo, pastor Joel, que o gigante maior foi o financeiro. O problema de Golias, quando olhou para Davi, ele olhou o tamanho de Davi e falou assim: esse menino aí eu vou entregar ele para os cães hoje, vou rasgar ele no meio, uma martelada que eu der, destroço ele. Golias não olhou para o Deus que Davi servia. O problema do adversário é olhar para mim, para você e falar assim: esse bigodinho, vou arrancar o fiapo do bigode dele. Mas ele esquece que o meu Deus é grande, que o meu Deus é poderoso, que eu estou debaixo da asa dele, ele não me toca. A igreja se coloca de pé, se coloca de pé. Você que precisa de oração, vem aqui na frente, porque grandes coisas, aleluia, o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos tristes. E por isso nós estamos alegres. Vamos adorar o Senhor? Então adore a Ele. Você está com o pulmão bom? Eu trabalho no hospital há 35 anos. E às vezes eu entro na sala lá para orar. Aí a pessoa, eu queria estar tão bem para ir na igreja. Mas quando está com saúde, vai para outro lugar. Aí quando está no hospital, está com vontade de ir para a igreja. Eu falo: filha, saindo daqui eu vou orar, Deus vai te curar. Mas vai para a igreja. Pode ir para outro lugar, mas chegou no horário de ir para a igreja, vai para a igreja. Vai adorar, vai agradecer por grandes coisas que o Senhor tem feito.